Na noite em que Maíra deveria estar ao lado dos filhos, numa das festas mais importantes da família, quem apareceu ocupando seu lugar foi Lavínia, a mulher que há meses vinha entrando devagar demais na vida de Dário. Maíra chegou e encontrou a própria casa cheia de convidados, enquanto outra mulher recebia elogios, dava ordens aos funcionários e agia como se já pertencesse àquela família. Dário esperava que a esposa engolisse a humilhação em silêncio, como tantas vezes antes. Só que dessa vez os filhos estavam vendo tudo. E tinha uma coisa que nenhum dos adultos percebeu. Durante semanas, aquelas crianças vinham prestando atenção em conversas, papéis e decisões que os pais achavam que elas não entendiam. Quando a festa chegou ao momento mais esperado, foram justamente os filhos que pediram a palavra diante de todo mundo. Quando Maíra entrou na sala principal, a primeira coisa que viu não foi o marido. Foi a própria fotografia desaparecida durante quase 15 anos. Uma foto dos quatro ficava sobre o aparador perto da escada. Dário no centro, Maíra ao lado dele e Iago ainda pequeno nos braços do pai e Cora agarrada à saia da mãe. Naquela noite, no mesmo lugar, havia um arranjo de flores brancas e uma fotografia tirada 3 semanas antes. Dário estava nela, Iago também. Cora também, e Lavínia ocupava exatamente o espaço onde Maíra deveria estar. Maíra não chegou a parar. Continuou andando, com a bolsa presa entre os dedos, enquanto dezenas de convidados conversavam pelo salão da casa onde ela criara os filhos. Foi então que Lavínia apareceu no alto dos 3 degraus que separavam a sala de jantar. Usava um vestido verde escuro e segurava uma taça, como quem conhecia cada centímetro daquele lugar. Finalmente, eu já estava ficando preocupada, disse Lavínia, descendo devagar. Achei que você não vinha. Maíra olhou para ela. Depois olhou para a mesa. Seu lugar também tinha desaparecido. Na cabeceira onde Maíra sempre se sentava nas reuniões de família, havia um cartão pequeno, escrito à mão. Lavínia, Dário veio do outro lado da sala, assim que percebeu o silêncio entre as duas. Maíra, não começa. Ela virou o rosto para ele. Eu acabei de chegar. Exatamente. Então não transforma isso num problema. Maíra soltou uma risada curta. Você tirou minha foto da sala, colocou ela no meu lugar à mesa e eu é que tô transformando isso num problema. Lavínia tocou no braço de Dário. Não foi um gesto grande. Foi pior. Foi íntimo bastante para responder aquilo que ninguém ainda tinha coragem de dizer na frente dos convidados. Eu só organizei a festa, ela falou. O Dário estava sobrecarregado. A festa de quem? Lavínia abriu um sorriso pequeno. Da família. Maíra olhou em volta. Que família? Dário aproximou o rosto e baixou a voz. Não faz isso na frente dos meninos. Foi aí que Maíra percebeu Iago parado perto da porta da varanda, 17 anos. Alto demais para ainda ser chamado de menino, mas jovem o bastante para apertar o maxilar sempre que não sabia se devia falar ou ficar quieto. Cora estava do outro lado, perto da escada. Tinha 14 e não desviava os olhos de Lavínia. Dário acompanhou o olhar da esposa. Hoje é importante para eles. Então talvez você devesse ter pensado neles antes de colocar sua amante na cadeira da mãe deles. A palavra atravessou o espaço entre os 3. Lavínia deixou de sorrir. Dário segurou o pulso de Maíra, mas ela puxou a mão antes que ele apertasse. Não encosta em mim, Maíra. Não. Você queria silêncio? Devia ter organizado uma festa sem me convidar. Cora deu um passo na direção deles. Iago segurou o braço da irmã. Ela olhou para ele incomodada. O irmão apenas balançou a cabeça uma vez. Ainda não. Cora entendeu. E aquele pequeno gesto passou despercebido pelos 3 adultos. Antes de continuar, pensa no seguinte. Se você chegasse na sua própria casa e encontrasse outra pessoa ocupando seu lugar na família, você ficaria para ver até onde aquilo iria ou iria embora na mesma hora. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. E se você chegou agora, se inscreve. Porque naquela noite Maíra ainda nem imaginava que os filhos tinham preparado uma decisão que nenhum adulto naquela sala conseguiria desfazer. A festa tinha sido apresentada a Maíra como uma comemoração pelos 55 anos da empresa fundada pelo pai de Dário. Nada íntimo, segundo ele.
alguns parentes, sócios antigos e amigos próximos. Na prática, havia mais de 60 pessoas dentro da casa, e Lavínia parecia conhecer todas. Ela indicava onde colocar vinho, corrigia um garçom, recebia convidados atrasados e até sabia quais portas do corredor deveriam permanecer fechadas. Maíra percebeu isso quando viu Lavínia impedir uma funcionária de entrar no escritório. Esse cômodo fica fechado hoje, disse ela. A funcionária assentiu. Maíra parou no corredor. Desde quando você dá ordem sobre o escritório do meu marido? Lavínia virou o corpo, sem pressa. Desde que ele me pediu ajuda. Ajuda com o quê? Com as coisas que você deixou de fazer. Ali estava. Não era sobre uma festa. Lavínia queria aquela conversa, queria Maíra irritada, exposta e, de preferência, humilhada diante de alguém. Maíra demorou alguns segundos antes de responder. Então você anda fazendo uma lista? Não preciso. As ausências ficam bem visíveis. Engraçado. A sua presença também. Lavínia passou a língua devagar pelo canto do lábio e olhou para a porta do escritório. Tem gente que percebe tarde demais quando já não faz falta. E tem gente que confunde ser convidada com ser dona da casa. Por um instante, o rosto de Lavínia mudou. Não foi medo. Foi irritação. Logo sumiu. Talvez você devesse perguntar pro Dário qual das duas coisas eu sou. Ela se afastou. Maíra ficou olhando a porta fechada. Havia um detalhe naquela fala que incomodava. Lavínia não tinha dito para perguntar o que Dário sentia. Tinha dito para perguntar o que ela era naquela casa. Maíra tocou a maçaneta. Trancada. Isso também era novo. O escritório nunca ficava trancado durante festas. Mãe, ela se virou. Iago estava a poucos passos. Que foi? Nada. Você veio até aqui para dizer nada? Ele enfiou as mãos nos bolsos. Só queria saber se você tá bem. Maíra quase respondeu que sim, era automático durante anos. Ela tinha transformado aquele sim numa espécie de parede. Sim, estava tudo bem quando Dário começava a chegar tarde. Sim, estava tudo bem quando ele passava fins de semana olhando mais para o celular do que para os filhos. Sim, estava tudo bem quando Lavínia, consultora de imagem da empresa, começou a aparecer em almoços que não tinham nada a ver com trabalho. Dessa vez, ela desistiu da mentira antes de abrir a boca. Não tô. Iago assentiu. Eu sei. Você sabe o quê? Ele olhou para a porta trancada. Depois voltou os olhos para a mãe. Mais do que o pai acha. Maíra sentiu os dedos apertarem a alça da bolsa. Iago. Se você viu alguma coisa entre eles, não é isso. Então o que é? Cora surgiu atrás dele. Ele prometeu que a gente não ia contar antes da hora. Iago fechou os olhos. Cora. Ela já tá vendo tudo. Iago. Maíra encarou os dois. Contar o quê? O irmão e a irmã trocaram aquele mesmo olhar de antes. Cora foi a primeira a ceder. Mãe, você lembra daquela caixa de madeira da avó? Maíra ficou imóvel. A caixa pertencera à mãe dela, Alzira, morta havia 5 anos. Depois do inventário, algumas coisas tinham ficado guardadas no armário do depósito. Fotos, cartas, documentos antigos e objetos, sem valor financeiro, que Maíra ainda não conseguira jogar fora. O que tem a caixa? Iago interrompeu. Não aqui. Vocês abriram. Não era pra gente abrir, disse Cora. Só que o pai mandou tirar umas coisas do depósito semana passada. A caixa caiu. E a menina respirou pela boca, pensando no que podia dizer. Tinha uns papéis. Iago tocou no ombro dela. Chega. Maíra não gostou do modo como o filho disse aquilo. Não parecia uma criança escondendo uma surpresa. Parecia alguém protegendo uma vantagem. Que papéis? Depois, mãe, disse Iago. Só fica na festa. Por quê? Ele hesitou. Porque se você for embora agora, vai ser exatamente o que o pai espera. A resposta doeu mais do que Maíra queria admitir. Ele espera que eu vá embora? Iago desviou o rosto. Isso bastou na sala. Alguém chamou Dário para fazer uma fotografia com Lavínia diante do painel da empresa. Maíra ouviu aplausos. Cora olhou na direção do som e murmurou. Ele ainda acha que essa festa é dele. Iago encarou a irmã. Mas Maíra ouviu e guardou aquilo. Pouco antes das 9, Dário fechou a porta da pequena biblioteca com Maíra dentro. Ele não gritou. Nos últimos meses, tinha aprendido que falar baixo machucava mais. O que você está tentando fazer? Maíra ficou perto da estante.
Participar da festa para a qual você me chamou. Você sabe do que eu tô falando. Então fala. Dário afrouxou o nó da gravata. Lavínia tá aqui a trabalho. Maíra soltou uma risada. Ela sentou na minha cadeira a trabalho. Pelo amor de Deus. Dorme com você a trabalho também? O rosto dele endureceu. Maíra viu a resposta antes que viesse. Nossa relação já estava acabada muito antes dela. Que conveniente. É verdade. Para você, Dário caminhou até a janela. Faz 2 anos que a gente só existe por causa dos filhos. Não uso os dois para deixar sua traição mais elegante. Ele se virou. E você não usa a palavra traição para apagar tudo o que aconteceu antes. Maíra sentiu vontade de responder rápido. Não respondeu. Porque havia uma parte naquela acusação que ela conhecia. Depois da morte da mãe, Maíra tinha se fechado. Recusara viagens, jantares, eventos. Passara meses cuidando das questões deixadas pelo inventário de Alzira. E quando percebeu, ela e Dário tinham virado 2 pessoas dividindo horários, despesas e filhos. O erro dela tinha sido acreditar que uma distância podia ser consertada depois. O erro dele tinha sido decidir sozinho que depois não existiria. Você podia ter pedido o divórcio, disse Maíra. Eu pedi espaço. E colocou outra mulher dentro dele. Dário apertou os lábios. Lavínia entende a vida que eu tenho hoje. Então fica com ela. Ele pareceu surpreso. Maíra continuou. Mas não reescreve a nossa família para fingir que ela sempre esteve aqui. Ninguém está reescrevendo nada. Minha foto sumiu. Dário ficou calado. Minha cadeira tem o nome dela. Mais silêncio. E meus filhos estão andando pela própria casa como se estivessem esperando uma bomba explodir. Você ainda vai dizer que isso é só uma festa? Dário passou a mão pelo cabelo. Depois de hoje, eu ia conversar com você. Sobre quê? Ele olhou diretamente para ela. Sobre a casa. Agora Maíra entendeu por que Lavínia tinha escolhido aquelas palavras no corredor. Não era coincidência. O que tem a casa? Eu quero organizar as coisas antes da separação. Organizar como? Não começa com esse tom. Qual tom você recomenda quando meu marido me avisa no meio de uma festa comandada pela amante dele, que quer organizar a casa onde eu moro com nossos filhos? A casa é um patrimônio da família. Eu sei muito bem o que ela é. Dário baixou o olhar por uma fração de segundo. Pequeno demais para qualquer outra pessoa notar. Maíra notou. O que você fez? Nada. Dário, eu não fiz nada. Então por que você não olha para mim? Ele levantou o rosto. Porque conversar com você virou um interrogatório. Ótimo. Então responde uma pergunta e acaba rápido. Você assinou alguma coisa envolvendo esta casa? Dário demorou. Tô analisando algumas possibilidades. Com Lavínia. Com os advogados. Ela sabe. Algumas coisas. Maíra soltou a bolsa sobre uma cadeira. Algumas coisas que eu, sua esposa, não sei. Porque você não participa mais de nada. Isso é mentira. Você se afastou da empresa, das reuniões, dos eventos. Da empresa, não dos meus filhos. Não da minha casa. Dário deu um passo na direção dela. E é exatamente por isso que eu queria fazer isso sem briga. Fazer o quê? Ele não respondeu. Alguém bateu na porta. Dário abriu. Lavínia estava do outro lado. Desculpa interromper, mas estão esperando você. Ela olhou para Maíra. Os dois, na verdade. Para quê? Perguntou Maíra. Lavínia sorriu. O anúncio. Dário virou a cabeça tão depressa que denunciou a própria surpresa. Que anúncio? Foi a primeira vez naquela noite que Lavínia pareceu ter falado mais do que devia. Ela corrigiu. Da homenagem à empresa, Dário ainda a encarava. Maíra percebeu. E pela primeira vez, sentiu que havia alguma coisa naquela noite que nem o próprio marido controlava. Lavínia saiu. Dário foi atrás dela poucos segundos depois. Maíra ficou sozinha. No corredor, porém, Lavínia não voltou direto para o salão. Entrou no banheiro social, trancou a porta e colocou a taça sobre a bancada. As mãos dela tremiam. Ela abriu a bolsa e retirou um pequeno molho de chaves. Entre elas havia uma chave antiga, de metal escurecido. Lavínia a segurou por alguns segundos. Só falta hoje, murmurou. O celular vibrou. Uma mensagem de Dário. O que você quis dizer com o anúncio? Lavínia leu 2 vezes. Não respondeu.
Em vez disso, abriu uma fotografia salva no aparelho. Era uma imagem de um documento tirado às pressas. No topo, aparecia o endereço da casa. Mais abaixo, 2 nomes Iago. Cora Lavínia ampliou a fotografia. Ela sabia que aquele papel existia. O problema era não saber se ainda valia alguma coisa. E havia outro problema. A fotografia estava incompleta. A parte de baixo do documento tinha sido cortada. Lavínia guardou o celular quando ouviu passos no corredor. Quando saiu, o sorriso já estava de volta. Na sala principal, Cora observou a mulher atravessar o salão. Ela foi mexer no celular de novo, disse baixinho. Iago não tirou os olhos dela. Você viu? Vi. E a chave? Também Iago apertou os lábios. Então ela encontrou a cópia. Cora olhou para o irmão. Só a cópia errada. Ele quase sorriu quase. Ainda não faz nada. Você fala isso desde ontem, porque se a gente fizer antes, o pai vai impedir. Cora cruzou os braços. E se a mãe for embora? Como você sabe? Iago olhou para Maíra, que saía da biblioteca, porque agora ela está com raiva. Isso é bom? Para hoje, é poucos minutos depois, os convidados se reuniram em torno da grande mesa. Maíra encontrou um lugar reservado para ela perto do final, entre 2 pessoas que mal conhecia. Não se sentou. Lavínia percebeu. Seu lugar está ali, disse ela. Apontando, Maíra continuou de pé. Eu vi. Então, tentando entender quem decidiu, Dário aproximou-se. Maíra, por favor, foi você? Ele olhou o cartão na cabeceira. Lavínia. Depois olhou para a esposa. Não fui eu que fiz os lugares. Lavínia levantou a taça. Gente, isso é mesmo necessário? Maíra virou o rosto para ela. Para mim, bastante. É só uma cadeira. Então levanta. Alguns convidados pararam de conversar. Dário fechou os olhos por um instante. Lavínia não se mexeu. Não vou transformar uma comemoração bonita numa disputa infantil. Maíra inclinou a cabeça. Engraçado. Você chamou de infantil exatamente quando teve que devolver o brinquedo. Lavínia pousou a taça. Talvez o problema seja você ainda achar que algumas coisas têm dono para sempre. Algumas têm. Pessoas não. Concordo. Maíra olhou para Dário. Pode ficar com ele. O silêncio chegou antes da reação. Dário ficou vermelho. Lavínia perdeu o sorriso. Maíra apontou para a cadeira. Eu tô falando do meu lugar dentro desta família. E se você não pega sentando nele? Cora abaixou o rosto, escondendo um sorriso. Iago tocou de leve no cotovelo da irmã. Lavínia levantou. Por um segundo. Maíra pensou que ela sairia da cadeira. Mas Lavínia apenas puxou o assento alguns centímetros para trás. Quer tanto assim? Senta. Maíra não se moveu. Agora não quero mais. Então qual é o seu problema? Você, a palavra saiu calma. Lavínia chegou perto. Cuidado, Maíra. Tem humilhação que só acontece porque a pessoa insiste em permanecer onde já não é desejada. Maíra sustentou o olhar. Guarda essa frase. Para quê? Pode precisar dela antes de mim. Dário entrou entre as duas. Acabou. Maíra se afastou. A festa seguiu, mas não voltou ao normal. Era impossível. Durante o jantar, Dário tentou falar da empresa. Lavínia fez comentários sobre novos projetos. Maíra quase não tocou na comida. Iago e Cora estavam quietos demais. Perto das 10, o homenageado mais antigo da empresa entregou a Dário uma caixa com uma placa comemorativa. Houve aplausos. Dário fez um discurso curto sobre legado, continuidade e família. Ao ouvir a última palavra, Cora olhou para o irmão. Agora, Iago verificou o relógio. Ainda não. O que falta? Ele falar da casa. Cora franziu a testa. E se ele não falar? Vai falar, dessa vez. Iago conhecia o pai bem o bastante. Dário terminou o discurso, agradecendo aos convidados. Então ficou parado junto ao pequeno palco improvisado. Antes da gente encerrar, eu queria dividir uma mudança pessoal. Maíra ergueu os olhos. Iago endireitou a postura. Lavínia se aproximou de Dário. Ele percebeu e pareceu desconfortável, mas continuou. Os últimos anos trouxeram mudanças difíceis para nossa família. Algumas decisões foram adiadas tempo demais. Maíra sentiu o gosto amargo do vinho que nem tinha bebido. Dário olhou para ela. Eu e Maíra vamos seguir caminhos diferentes. Um murmúrio correu pela sala. Cora fechou a mão. Iago permaneceu imóvel. Dário continuou. Quero deixar claro que existe respeito.
principalmente pelo que construímos e pelos nossos filhos. Lavínia baixou o rosto, numa modéstia tão ensaiada que Maíra quase riu. Quanto à casa, disse Dário, eu pretendo garantir que todas as decisões sejam tomadas da forma mais tranquila possível. Iago se virou para Cora. Agora a irmã não esperou duas vezes. Levantou-se. Pai Dário parou, todos olharam para ela. Cora, depois... Não. Você falou da casa, filha. Então a gente também quer falar. Iago se levantou ao lado da irmã. Dário ficou sério. Isso não é assunto para agora. Você acabou de transformar em assunto para agora. Respondeu Iago. Maíra olhou para os filhos. O que vocês estão fazendo? Cora caminhou até a escada. Só um minuto. Subiu correndo. Dário deu um passo. Iago ficou na frente dele. Espera, sai da frente. Iago, não. Foi baixo. Mas foi a primeira vez que ele disse não daquele jeito para o pai. Dário parou. Lavínia observava os dois com o rosto tenso. Cora voltou menos de um minuto depois carregando a caixa de madeira de Alzira. Maíra reconheceu na mesma hora. Cora, de onde você tirou isso? A menina colocou a caixa sobre a mesa. Do depósito, Dário empalideceu. Não muito o suficiente. Lavínia viu, Iago também. Maíra abriu a tampa, havia cartas antigas, fotografias e uma pasta amarelada presa por um elástico. Vocês mexeram nisso? A gente precisava saber o que era, disse Iago. Dário avançou. Isso pertence à sua mãe. Vocês não tinham direito. Iago olhou para ele. Engraçado você falar de direito agora. Iago, não grita com ele, disse Maíra. Lavínia se aproximou da caixa. Talvez seja melhor guardar isso. Não tem necessidade de expor documentos antigos na frente de todo mundo. Cora virou-se para ela. Você sabe o que tem aqui? O silêncio foi imediato. Lavínia respondeu rápido demais. Claro que não. Então por que quer guardar? Porque isso é particular da sua mãe. Desde quando você se preocupa com o que é particular dela? Dário segurou o braço de Cora. Chega. A menina puxou o braço. Pai, você leu esses papéis? Não sei nem de que papéis você está falando. Iago tirou a pasta da caixa. Então, melhor ainda. Maíra tentou pegar. Me dá isso. O filho recuou um pouco. Mãe, confia em mim só por 5 minutos. Ela ficou parada. A frase atingiu um ponto delicado. Durante meses, Maíra pedira aos filhos confiança enquanto escondia deles o tamanho da crise no casamento. Agora era o filho quem pedia. 5 minutos, ela disse. Iago assentiu. Lavínia aproximou-se de Dário e sussurrou alguma coisa. Iago percebeu. Não precisa cochichar. Daqui a pouco todo mundo vai saber. Dário encarou o filho. Saber o quê? Iago abriu a pasta. Não retirou o documento principal. Retirou apenas uma folha menor. A avó Alzira deixou uma carta junto com esses papéis. Maíra perdeu a cor. Uma carta? Para você. Eu nunca vi. Porque estava presa no fundo da caixa. Cora corrigiu. Atrás da madeira. Tinha um fundo falso. Dário olhou para Lavínia. Foi rápido. Mas Iago estava esperando exatamente aquilo. Pai, por que você olhou para ela? Dário franziu a testa. Não olhei. Olhou. Lavínia ergueu as mãos. Isso tá ficando ridículo. Cora respondeu. Você pode ir embora. Cora! Dário bateu a mão na mesa. A menina não recuou. O quê? Ela não é da família. Lavínia deu uma risada sem humor. Você tem razão. Ainda não. Dário virou-se para ela. Lavínia, mas já era tarde. A frase tinha saído. Maíra olhou para o marido. Ainda não? Lavínia tentou consertar. Eu quis dizer, eu sei muito bem o que você quis dizer. Cora abriu a caixa outra vez. Ótimo. A menina retirou um pequeno chaveiro de couro. 3 chaves antigas estavam presas nele. A maior era idêntica àquela que Lavínia escondera na bolsa. Iago viu o rosto dela mudar. Dessa vez não precisou perguntar nada. Cadê a sua? Ele disse. Lavínia ficou imóvel. Minha o quê? A chave. Dário olhou para ela. Que chave? Lavínia demorou um segundo além do necessário. Eu não sei do que ele está falando. Cora apontou para a bolsa dela. Sabe sim. A sala inteira parecia ter diminuído. Maíra não entendia ainda o que os filhos haviam descoberto. Dário claramente também não. Mas Lavínia entendia a parte. E isso era o que mais assustava. Iago fechou a pasta devagar. Não precisa mostrar agora, Cora. A irmã assentiu. Dário perdeu a paciência. Mostrar o quê? Iago encarou o pai. Amanhã. Não.
Amanhã a gente mostra tudo. Você não vai sair daqui fazendo jogo comigo. Iago se aproximou. Não é jogo. Então olhou para Lavínia. Mas se ela quer tanto esta casa, eu e a Cora achamos que ela devia ter a casa inteira. Maíra abriu a boca, sem conseguir falar. Dário pareceu não ter entendido. Lavínia entendeu apenas as palavras que queria ouvir. Como assim? Perguntou ela. Cora pousou a mão sobre a caixa da avó. Inteira, Lavínia tentou esconder o brilho que apareceu nos olhos. Iago viu, e naquele momento soube que a parte mais difícil do plano tinha acabado de funcionar, porque Lavínia ainda não sabia uma coisa. Para receber aquela casa inteira, primeiro ela teria que aceitar, diante de todos, exatamente aquilo que vinha tentando esconder. A última pessoa que Maíra esperava ver correndo atrás dos filhos foi Lavínia. Espera. Iago já tinha fechado a caixa de madeira. Cora segurava o chaveiro da avó com tanta força que as pontas dos dedos estavam brancas. Lavínia parou diante dos dois. O que você quis dizer com me dar a casa inteira? Iago olhou para ela. Foi exatamente o que você ouviu. Dário veio logo atrás. Ninguém vai dar casa nenhuma para ninguém. Vocês dois vão subir e a gente conversa amanhã. Não, respondeu Cora. Eu não perguntei. E eu não sou uma funcionária sua. Dário deu um passo, Maíra entrou no meio. Chega ela e apontou para a caixa. Isso começou porque eles mexeram em coisa que não era deles. Iago soltou uma risada curta. Impressionante como você só lembra de limite quando alguém mexe nas suas coisas. Você está passando do ponto. Qual ponto? O da cadeira da mãe ou o da amante com a chave da casa? Dário virou para Lavínia. Que história é essa da chave? Ela sustentou olhar por alguns segundos. Você me deu uma. Da porta lateral. É, não aquela. Lavínia piscou. Foi pouco. Iago percebeu. Então você sabe qual chave a gente está falando. Eu não sei de nada. Cora levantou o chaveiro antigo. Essa aqui abre o armário onde estava a caixa da minha avó. Maíra virou o rosto. O armário estava trancado. Depois que a caixa caiu, sim. Quem trancou? Cora olhou para Lavínia. A resposta não precisou sair. Dário passou a mão no rosto. Isso está virando uma loucura. Iago colocou a caixa sobre o aparador. Quer deixar simples? Quero. Então pergunta para ela quantas vezes entrou aqui quando você não estava. Lavínia riu. Agora vocês estão fiscalizando a casa. A fechadura fiscaliza sozinha. O sorriso dela desapareceu. Dário ficou imóvel. Que fechadura? A da porta lateral, respondeu Iago. O sistema registra os códigos usados. Você deu um código para ela, lembra? Dário olhou para Lavínia. Eu dei para você vir quando tivesse reunião aqui. E foi para isso que eu usei. Iago pegou o celular. Numa terça às 2 da tarde. Devia ter alguma coisa da empresa. Não tinha ninguém da empresa aqui. Como você sabe? Porque eu estava em casa. Ela perdeu um pouco da cor. Então você me viu. Não, Iago levantou o telefone. Mas eu vi depois. Lavínia olhou a tela. O registro mostrava a entrada pelo código dela. 43 minutos depois, a saída, Dário pegou o aparelho. Eu estava em Campinas nesse dia. Eu sei, disse Iago. E sua mãe? Levando a Cora ao dentista. Dário levantou os olhos para Lavínia. O que você veio fazer aqui? Ela demorou. Buscar uma pasta sua. Que pasta? Dário, eu não lembro o documento que você me pede. Eu não pedi nada naquele dia. Lavínia cruzou os braços. Então devo estar confundindo a data. Cora abriu a boca. Iago tocou de leve no cotovelo dela. Ainda não Maíra viu. Aquela combinação entre os filhos começava a incomodá-la. Não porque achasse que estavam mentindo. Justamente pelo contrário, eles sabiam mais do que deveriam saber. Iago, Cora, pega a caixa. A gente vai embora. Dário virou-se. Para onde? Ainda não sei. Maíra, você queria caminhos diferentes. Hoje parece uma boa noite para começar. Lavínia ficou calada. Dário, não. Essa também é minha casa. Maíra olhou para ele. Então fica. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Dário pareceu levar um tapa sem que ninguém encostasse nele. Maíra pegou a bolsa. Cora já estava perto da porta quando Lavínia falou outra vez. E a proposta? A menina parou. Que proposta? Da casa. Iago virou lentamente. Lavínia tentou transformar a pressa em ironia.
Você fez um espetáculo na frente de todo mundo, dizendo que eu podia ficar com a casa inteira. Agora vai fingir que não falou? Dário soltou. Lavínia, cala a boca. Ela virou para ele. Foi a primeira vez que ele falava daquele jeito com ela naquela noite. Não fala assim comigo. Então para Iago voltou 2 passos. Você quer mesmo? Lavínia olhou para o garoto. O quê? A casa Dário segurou o ombro do filho. Acabou essa conversa. Iago afastou a mão. Ela pode responder, Maíra também queria ouvir. Talvez por isso não interrompeu. Lavínia passou os olhos pela sala, pelos arranjos que escolhera, pela mesa onde colocara o próprio nome, pela escada, pela porta do escritório. Quando voltou a olhar para Iago, havia alguma coisa diferente no rosto dela. Não era mais a mulher fingindo que tudo acontecia por acaso. Se a sua mãe e seu pai decidirem isso de forma correta, eu não vou fingir que não quero. Cora arqueou uma sobrancelha. A casa toda? Cora. Maíra falou o nome da filha, mas a menina continuou, sem dividir com a gente. Sem dizer depois que era só uma parte, Lavínia manteve o queixo erguido. Se for uma decisão legal e de comum acordo, sim. Iago fez a última pergunta. E você assume tudo que já fez aqui como futura dona da casa? Dário franziu a testa. Que pergunta é essa? Lavínia respondeu antes dele. Assumo. Iago assentiu. Beleza, foi embora. No elevador do hotel, Maíra apertou o botão do 10º andar e ficou olhando o número subir. Iago carregava a caixa. Cora tinha os sapatos da mãe nas mãos, porque Maíra os tirara no carro. Ninguém falou até a porta do quarto se fechar. Maíra se virou. Agora vocês vão me contar tudo. Cora olhou para Iago. Sem código secreto. Sem, depois. Sem 5 minutos. Iago colocou a caixa sobre a pequena mesa. Tá. Primeiro, vocês sabiam da Lavínia, que ela e o pai estavam juntos? Sim. Faz uns 2 meses Maíra sentou na ponta da cama. Como? Cora respondeu. Eu vi uma mensagem. No celular do seu pai, apareceu na tela quando ele deixou na cozinha. Você leu? Só a parte que apareceu, Iago completou. Depois a gente começou a prestar atenção, Maíra apertou as mãos. Vocês deviam ter me contado. Você ia fazer o quê? Isso não importa. Importa, sim. Ela levantou os olhos. Eu sou sua mãe, eu sei. Então não era responsabilidade de vocês resolver isso. Iago ficou calado. Cora sentou ao lado dela. A gente não estava tentando resolver seu casamento. E o que vocês estavam tentando resolver? Iago tirou a pasta amarelada da caixa. Isso. O bril sobre a mesa havia uma carta de Alzira. 2 cópias antigas de documentos da casa. E uma folha onde os nomes de Iago e Cora apareciam perto do topo. Maíra aproximou-se. Foi isso que a Lavínia fotografou? A gente acha que sim. Por quê? Cora pegou o celular. Porque 3 dias depois que a caixa caiu, ela veio aqui sozinha. Foi no depósito. Depois, a gente encontrou tudo fora da ordem. Maíra olhou para o filho. Vocês foram atrás dela? Não. Como sabem que ela foi no depósito? Iago apontou para Cora. Ela esqueceu o tablet antigo conectado às câmeras. Maíra ficou séria. Câmeras dentro da casa? Só corredor, garagem e entrada, respondeu Cora. O sistema antigo ainda salva alguns dias. O pai achava que tinha parado de funcionar. E vocês ficaram vendo gravação escondidos? Cora abaixou o rosto. Maíra fechou os olhos por um instante. Vocês têm 14 e 17 anos. Não deveriam estar investigando traição, contrato, chave nem câmera. A gente sabe, disse Iago. Não parece. E você não deveria ter que descobrir numa festa que outra mulher já estava escolhendo onde você podia sentar. Aquilo a fez parar. O garoto continuou. A gente tentou ficar fora. Iago tentou mesmo. Só que ela começou a entrar aqui quando ninguém estava. Depois o pai perguntou se a gente ficaria incomodado se a casa fosse vendida. Maíra virou de uma vez. Ele perguntou isso? Faz umas 3 semanas. O que exatamente ele disse? Iago pensou. Disse que, quando um casal se separa, às vezes é melhor transformar patrimônio em dinheiro para ninguém ficar preso ao passado. Maíra soltou uma risada sem humor. Era quase a mesma frase que Dário usara na biblioteca. Organizar as coisas, transformar patrimônio. Decisões tranquilas. As palavras mudavam. A intenção começava a parecer a mesma. O que vocês responderam?
que não queríamos vender, disse Cora. E ele? Falou que a decisão não era nossa. Maíra olhou para a folha com os nomes dos filhos. Por isso vocês acharam que era Iago assentiu. Só que a gente não entende metade disso. E mesmo assim prometeram a casa para Lavínia. Cora mordeu o lábio. Não prometemos de verdade. Maíra levantou a cabeça. Como assim? Iago tirou outra folha da mochila. Eu escrevi isso. Ela leu, era uma declaração simples, sem aparência de documento oficial. Nela, quem aceitasse reconhecia ter recebido acesso antecipado à residência, ter participado de decisões sobre mudanças internas e estar ciente das condições existentes antes de qualquer transferência futura. Maíra olhou para o filho. Você fez isso? Não vale nada. Eu sei que não vale nada. Então por que fez? Iago se sentou. Porque ela não sabe que não vale. Maíra ficou em silêncio. Cora explicou. A gente achou que, se ela quisesse muito a casa, ia assinar sem pensar. Para quê? Para admitir que já estava agindo como dona antes de você saber de qualquer separação. Maíra pôs a folha sobre a mesa. Isso não é brincadeira. A gente sabe. Não, vocês não sabem. Ela apontou para os dois. Vocês estão com raiva do seu pai. Eu também tô. Mas isso não dá pra gente o direito de fabricar armadilha e fingir que entende documento. Cora começou. Mas ela mexeu nas coisas da avó. E se mexeu, quem vai lidar com isso sou eu. Você sempre fala isso? Maíra parou. Isso o quê? A menina levantou os olhos. Que você vai lidar? Cora engoliu em seco. Só que depois você deixa passar. A frase acertou um lugar que Maíra vinha evitando havia meses. Cora não gritou, não acusou, só continuou. Quando o pai parou de jantar com a gente, você deixou. Quando ele começou a levar a Lavínia para todo evento, você dizia que era trabalho. Quando ela veio aqui escolher coisa para a festa, você ficou no quarto porque não queria confusão. Maíra sentiu o rosto esquentar. Eu estava tentando proteger vocês. De quê? Ela não soube responder. Iago falou mais baixo. Às vezes parecia que você estava protegendo ele. Aquela foi a parte que doeu. Maíra sentou de novo. Por alguns segundos. Nenhum dos três falou. Então ela puxou a caixa para perto. Tá bom. Cora franziu a testa. Tá bom o quê? Eu errei e os dois ficaram quietos. Maíra pegou a carta da mãe. Eu achei que, se segurasse tudo, vocês iam sofrer menos. Só que vocês viram mesmo assim. E ainda tiveram que juntar as peças sozinhos. Iago olhou para o chão. A gente não queria te machucar. Eu sei, ela tocou o papel. Mas acabou a investigação escondida. Agora quem vai entender o que isso significa sou eu. Cora perguntou. E a Lavínia? Maíra olhou para a declaração inventada pelo filho. Ela não assina nada feito por vocês. Iago fez uma careta. Eu sabia que você ia dizer isso. Ótimo. Então alguma coisa eu ainda consigo prever. Foi a primeira vez naquela noite que Cora sorriu de verdade. O momento durou pouco. Quando Maíra abriu a carta de Alzira, percebeu que faltava o final. A página terminava no meio de uma frase. Cadê a outra folha? Iago se aproximou. Não tinha. Tem certeza? Foi assim que a gente encontrou. Cora apontou para a borda. E olha isso. O papel tinha sido rasgado. Não pelo tempo, era um corte recente, irregular. Maíra passou o dedo pela extremidade. Alguém tirou o resto. Iago não falou, nenhum dos três precisava dizer em quem estava pensando. Na manhã seguinte, Dário acordou sozinho na casa. Lavínia tinha ido embora pouco depois de Maíra. Ele ficara até quase 3 horas caminhando entre copos esquecidos e cadeiras vazias. Às 7h30, encontrou um dos cartões da mesa no chão. Lavínia virou-o com o pé. A fotografia dos 4 ainda não estava no aparador. Dário foi procurar no escritório. Não encontrou. Abriu 2 gavetas. Nada na terceira. Viu uma pasta que não reconheceu. Dentro havia orçamentos de reforma. Troca de cortinas. Mudança da iluminação da suíte principal. Novo projeto para o jardim. Dário leu os 3 primeiros documentos. Todos tinham sido solicitados por Lavínia. Nenhum tinha sua assinatura. O celular tocou, era ela. Bom dia, disse Lavínia. Dário não respondeu ao cumprimento. Você pediu orçamento para reformar minha suíte? Houve silêncio. A nossa suíte precisava de reforma há anos. Dário ficou imóvel. A nossa
Não começa, eu estou olhando um projeto de 4 semanas atrás. Era uma ideia. Você já estava planejando mudar meu quarto antes de eu conversar com a Maíra? Você dizia todo dia que o casamento tinha acabado. Isso não responde. Lavínia soltou o ar. Dário, você queria que eu fizesse o quê? Fingisse que a gente não tinha futuro? Futuro é uma coisa. Escolher cortina do quarto onde minha esposa ainda dormia é outra. Sua esposa mal dormia com você, Ellie fechou a pasta. Não fala dela assim. Lavínia riu do outro lado. Agora você vai defender a Maíra. Eu tô dizendo para você não falar assim. Depois de ontem, ela ainda conseguiu fazer você se sentir culpado. Ontem foi um desastre porque você transformou uma festa da empresa numa apresentação da nossa vida particular. Você anunciou a separação, porque você me disse que era melhor acabar com as especulações. E era. Você colocou seu nome na cadeira dela. Silêncio. Foi um cartão, Dário. Tirou a foto da família para colocar o arranjo e botou uma foto sua com meus filhos. Dessa vez Lavínia ficou quieta por mais tempo. Dário passou a mão pela nuca. Eu não pedi nada disso, mas também não impediu. A resposta veio rápida, quase certeira. Dário não conseguiu negar. Lavínia continuou. Você sabe qual é seu problema? Quer uma vida nova sem assumir que a antiga vai quebrar. Quer ficar comigo sem ser o homem que deixou a esposa. Quer sair de casa sem ser o pai que saiu de casa. Quer que todo mundo facilite para você. Dário olhou para os orçamentos. E você quer o quê? Eu já falei. Não. Você fala que me quer, e quero. Mas ontem, quando meu filho falou da casa, você quase esqueceu que eu estava na sala. Lavínia desligou. Dário ficou olhando o telefone. Foi a primeira vez que suspeitou que talvez tivesse confundido duas vontades diferentes. A vontade de Lavínia de ficar com ele e a vontade dela de ocupar o lugar que Maíra deixaria. Naquela manhã, Lavínia dirigiu sem destino por quase 20 minutos antes de encostar o carro. Tirou do porta-luvas a chave antiga, a que Cora tinha conhecido. Ela nunca pretendia usar aquela chave. Foi o que disse a si mesma quando a encontrou no escritório, meses antes, dentro de um envelope com o nome de Alzira. Só que, quando Dário comentou que a casa poderia entrar numa negociação da separação, Lavínia lembrou do envelope. Ela conhecia casas bonitas, conhecia gente rica. Conhecia também a sensação de ouvir a mãe dizer, quando Lavínia tinha 11 anos, que precisava escolher quais roupas levar porque o apartamento seria entregue ao banco na manhã seguinte. Durante 6 meses, as duas dormiram num quarto emprestado na casa de uma tia. Lavínia nunca contou isso a Dário. Nem contaria. Não queria pena. Queria portas que ninguém pudesse fechar na sua cara. Por isso guardou a chave. Por isso voltara sozinha. Por isso abrira o armário. E por isso fotografara o documento onde apareciam os nomes dos filhos. Naquele dia, depois da fotografia, ouviram um barulho no corredor e guardara tudo depressa. Uma folha rasgara. Lavínia levou a metade presa à própria bolsa sem perceber. Só descobriu em casa. A parte rasgada estava agora dentro de um envelope no fundo do porta-luvas. Ela pegou o papel, leu outra vez. Não havia nenhuma frase clara dizendo quem era dono da casa. Só referências antigas, nomes e instruções de Alzira sobre o futuro dos netos. Lavínia tinha certeza de uma coisa. Iago e Cora estavam ligados à propriedade de algum modo. Se os dois realmente estivessem dispostos a colocá-la nas mãos dela, Lavínia não deixaria uma adolescente irritada ou um garoto querendo bancar o adulto mudar aquilo. Dobrou o papel. Vocês querem jogar? Murmurou. Então vamos jogar. No começo da tarde, Maíra entrou novamente na casa. Dário estava esperando na sala sozinho. Os meninos? Ficaram no hotel. Eu quero falar com eles. Depois, sou pai deles. E eu não disse que não vai falar. Ela caminhou até o aparador. A antiga fotografia da família tinha voltado. Maíra olhou. Foi você? Foi. Por quê? Porque nunca devia ter saído daqui. Maíra quase respondeu. Preferiu abrir a bolsa e tirar cópias dos documentos encontrados na caixa. Eu quero entender isso. Dário olhou. Documentos da sua mãe. Você já viu? Alguns. Quais? Ele sentou no sofá. Faz muito tempo. Dário. Eu não vou lembrar folha por folha. Maíra colocou diante dele aquela onde apareciam Iago e Cora.
Essa, Dário leu. Não sei. Olha de novo. Maíra, eu tô olhando. Lavínia tinha uma fotografia dela. O rosto dele mudou. Como você sabe? Meus filhos perceberam. Isso é absurdo. Ela entrou aqui sozinha. Foi ao depósito. Dário levantou. Ela disse que veio buscar uma pasta. Você pediu? Ele não respondeu. Maíra cruzou os braços. Pediu. Não. Então temos a mesma pergunta. Dário andou até a janela. Eu vou falar com ela. Você vai fazer mais do que isso. O quê? Vai me entregar tudo que você recebeu sobre a casa desde que começou a falar em separação. Ele virou-se. Você está me acusando de quê? Ainda não sei. Eu nunca escondi patrimônio de você. Então vai ser fácil mostrar. Dário ficou em silêncio. Maíra colocou outra folha na mesa. E eu não vou assinar nada. Eu nem trouxe documento para você assinar. Mas ia trazer, ele apertou a mandíbula. Eu pensei numa proposta. Qual? Vender a casa. Por quê? Porque é grande demais. Porque manter isso custa uma fortuna. Porque, depois do divórcio, você já tinha decidido quem ficaria onde. Não, Lavínia já tinha. Dário franziu a testa. Maíra tirou da pasta uma cópia dos orçamentos que ele havia deixado sobre a mesa do escritório. Encontrei quando cheguei. Ele pegou. Eu vi isso hoje cedo. Ela estava reformando meu quarto. Eu não autorizei. Mas deu chave. Para trabalho. Deu acesso. Eu confiei nela. Maíra soltou um sorriso pequeno. Eu também confiei em você. Dário deixou o papel cair sobre a mesa. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Ele foi o primeiro. Eu errei. Maíra levantou os olhos. Talvez fosse a primeira vez em meses que ele dizia aquilo sem colocar uma explicação logo atrás. Eu devia ter terminado nosso casamento antes de começar qualquer coisa com ela. Maíra não respondeu. E não devia ter anunciado ontem daquele jeito. Ainda assim, ela permaneceu calada. Dário deu um passo. Eu sei que não resolve, não resolve. Mas é verdade, Maíra recolheu os papéis. Eu não vim buscar pedido de desculpa. Eu sei. Vim buscar informação. E eu vou te dar. Ela virou para sair. Maíra parou. Eu não sabia que a Lavínia mexeu na caixa da sua mãe. Maíra olhou para ele. Dário parecia, pela primeira vez desde o início de tudo, genuinamente surpreso. Aquilo não o absolvia, mas mudava uma peça. E Maíra decidiu não ignorar a diferença só porque estava com raiva. Então descobre por que ela mexeu. Naquela noite, Iago recebeu uma mensagem. Era de Lavínia. Você falou sério sobre a casa? Ele mostrou a Cora. A irmã sentou na cama do hotel. Ela caiu. A mãe disse pra gente parar. A gente pode só responder. Isso já é continuar. Cora pegou o telefone dele. Então chama a mãe. Maíra leu a mensagem 2 vezes. Não responde. Mãe. Não. Iago guardou o celular. 30 segundos depois, outra mensagem chegou. Se você e a Cora realmente têm direito sobre parte da casa, posso conversar sem envolver seu pai? Maíra estendeu a mão. Iago entregou o telefone. Ela releu, depois abriu a pasta da mãe. Ela acha que vocês têm direito. A gente também achou, disse Cora. Por causa dessa folha. Maíra ficou olhando o papel. Então lembrou da fotografia que Lavínia guardava, cortada incompleta. Ela não sabe o que tem no resto. Iago sentou mais perto. Nem a gente. Ainda na manhã seguinte, Maíra procurou o profissional que havia cuidado de parte dos assuntos patrimoniais de Alzira anos antes. Não levou os filhos. Não levou Dário. Também não contou a Lavínia. Passou quase 2 horas comparando registros antigos, cópias e documentos que ela mesma assinara numa época em que a doença da mãe ocupava quase toda a sua atenção. Quando saiu, sentou dentro do carro e não ligou o motor. Leu a mesma folha 4 vezes, depois a carta de Alzira. A parte que ainda existia dizia: se um dia você confundir uma casa com uma família, lembra que parede nenhuma cria filho. Quem faz uma casa virar lar é quem sabe ficar quando todo mundo está querendo vencer. Maíra encostou a cabeça no banco. A frase seguinte tinha sido rasgada. Mas agora ela sabia o que os documentos significavam. E sabia por que Dário nunca poderia simplesmente vender a casa sem a participação dela. Havia uma diferença ainda maior entre o que Lavínia acreditava e a realidade. Iago e Cora não tinham poder para entregar aquela propriedade a ninguém.
Os nomes deles apareciam nos papéis como destinatários futuros de uma decisão patrimonial de Alzira. A casa, naquele momento, estava vinculada exclusivamente a Maíra, não a Dário, não aos filhos. Muito menos a Lavínia. Maíra fechou os olhos. Os filhos tinham construído uma armadilha em cima de uma interpretação errada. E Lavínia estava prestes a cair porque tinha cometido exatamente o mesmo erro. Só que havia uma pergunta pior. Dário sabia. Maíra ligou para ele. Preciso te perguntar uma coisa. Pode falar. Quando você disse que queria vender a casa, você achava que podia decidir isso sozinho? Silêncio. Dário? Não sozinho. Você sabia que ela está no meu nome, mas silêncio. Sabia ou não? Eu sabia que sua mãe tinha organizado algumas coisas antes de morrer. Sentiu a mão apertar o telefone. Isso não foi o que eu perguntei. Maíra, você sabia? Eu não lembrava dos detalhes, ela desligou. Não porque tivesse resposta. Porque percebeu que ele acabara de escolher não dar uma. Naquela tarde, Lavínia apareceu no hotel sem ser convidada. Cora foi quem a viu primeiro pelo visor da porta. Mãe Maíra levantou. Quem é? Ela Iago fechou o computador. Como ela sabe onde a gente tá? Maíra já tinha uma suspeita. Dário. Abriu a porta apenas o suficiente. O que você quer? Lavínia usava calça clara, camisa branca e uma expressão muito diferente da noite da festa, sem convidados, sem vinho, sem cadeira marcada. Conversar. Comigo? Com os três. Não. Lavínia respirou pelo nariz. Maíra, eu não vim brigar. Que novidade. Eu quero evitar que isso fique pior. Então vai embora. Lavínia olhou por cima do ombro dela. Iago me mandou uma proposta ontem. Eu não mandei nada, disse ele de dentro. Ela pegou o celular. Você falou na festa que podia me entregar a casa. Iago se levantou. Maíra abriu um pouco mais a porta. Ele tem 17 anos. Eu sei a idade dele. Então sabe que não deveria estar tentando negociar patrimônio com meu filho escondida de mim. Lavínia ficou vermelha. Eu não estava negociando. Cora apareceu. Você escreveu sem envolver seu pai. Lavínia olhou para ela. Porque seu pai está emocionalmente envolvido. E você não? Lavínia não respondeu. Maíra quase fechou a porta. Então mudou de ideia. Entra. Iago franziu a testa. Mãe, tá tudo bem. Lavínia entrou. Maíra indicou a cadeira perto da janela. Você queria conversar. Conversa. Lavínia sentou. Eu acho que todo mundo perdeu a cabeça naquela festa. Cora permaneceu em pé. Você falou que queria a casa. Eu disse que, se fosse uma decisão cortê, você quer ou não? Cora, isso é mais complicado. Maíra olhou para a filha. Deixa ela responder. Lavínia encarou Maíra. Quero. A resposta veio limpa. Por quê? Porque eu vejo um futuro com o Dário. E esse futuro precisa acontecer na minha casa? Na casa de vocês. Maíra quase sorriu. Ontem era sua. Lavínia perdeu tarde demais. Eu não disse isso. Iago pegou o telefone. Disse que assumia tudo que já tinha feito como futura dona. Ela virou. Você gravou? Não precisava. Tinha umas 40 pessoas ouvindo. Lavínia se levantou. Isso é uma armadilha ridícula. Senta, disse Maíra. Lavínia riu. Você não manda em mim. Então vai embora. Ela não foi. Maíra esperou. Lavínia sentou outra vez. Cadê a outra metade da carta da minha mãe? O rosto dela parou só por um instante. Mas Maíra viu. Iago viu. Cora viu. Que carta? Maíra abriu a pasta. Essa. Lavínia olhou. Nunca vi. Você esteve no depósito. Já expliquei? Não explicou. Eu vim buscar uma pasta. Qual? Não lembro. Você tinha a chave do armário. Não tinha. Cora retirou o chaveiro antigo e colocou sobre a mesa. Então por que você ficou olhando para isso na festa como se já conhecesse? Lavínia empurrou a cadeira para trás. Vocês estão criando uma história. Maíra não levantou a voz. Abre sua bolsa. O quê? Você ouviu. Não vou deixar você revistar minhas coisas. Eu não pedi para revistar. Pedi para você abrir. Para quê? Porque meus filhos viram uma chave com você. Lavínia ficou em silêncio. Maíra apontou para a porta. Ou vai embora. Ela escolheu a bolsa, abriu, tirou carteira, celular, chaves do carro, um estojo. Nada da chave antiga. Cora olhou para Iago. Lavínia fechou a bolsa. Satisfeita? Maíra.
respondeu. Lavínia levantou antes de sair, olhou para Iago. E você devia tomar cuidado com esse tipo de jogo. Adulto resolve coisa de adulto. Iago quase respondeu, Maíra foi mais rápida. Engraçado ouvir isso de alguém que tentou negociar uma casa com um garoto de 17 anos. Lavínia abriu a porta. Parou. Você acha que ganhou alguma coisa porque conseguiu me constranger? Maíra se aproximou. Ainda não comecei. A Cora soltou o ar. Ela tá com medo. Iago. Concordou. Maíra olhou para os dois. E agora vocês vão parar. Mas ela pegou o celular. A partir daqui, sou eu. Naquela mesma noite, Dário encontrou Lavínia no apartamento dela. Ela abriu a porta já falando. Seus filhos estão sendo manipulados. Por quem? Pela Maíra. Dário entrou. Você foi ao hotel? Lavínia cruzou os braços. Fui conversar. Eu te dei o endereço porque você disse que queria mandar as coisas da Cora que ficaram em casa. Ela não respondeu. Você mentiu para mim? Para com isso. Você foi negociar a casa com meu filho? Ninguém negociou nada. Lavínia. Ele ofereceu. Ele é menor de idade. Eu sei. Então por que foi? Ela deu as costas. Dário viu o porta-luvas pequeno de madeira sobre uma estante. Não combinava com o resto do apartamento. O que é aquilo? Lavínia virou rápido demais. Nada. Ele caminhou. Ela ficou na frente. Dário. Sai. Você está invadindo minha privacidade. Você entrou na casa da Maíra quando ninguém estava. Lavínia congelou. Dário abriu a pequena caixa. Vazia. Ele virou para ela. Cadê a chave? Que chave? A do armário. Eu não tenho. Dário aproximou o rosto. Olha para mim e fala de novo. Lavínia sustentou por alguns segundos. Depois desviou. Eu achei uma chave no escritório. Dário ficou sem reação. E fui ver do que era. Você abriu o armário da mãe dela? Eu não sabia o que tinha lá. E mexeu nos documentos. Eu só olhei. Você fotografou? Silêncio. Dário riu sem humor. Meu Deus, não faz drama. Ele virou. Eu vou embora. Lavínia segurou seu braço. Dário, pera. Me solta. Eu fiz isso porque você nunca me contava nada. Não tinha nada para te contar. Você falava em vender a casa. Falar em vender não é te dar licença para fuçar documento. Eu precisava saber onde estava entrando. Dário parou. Onde estava entrando? Lavínia percebeu. Tarde demais. Na nossa relação. Não. Ele apontou para ela. Você queria saber no que estava entrando financeiramente. Não distorce. Você fotografou o documento da mãe da Maíra escondida. Porque eu vi os nomes dos filhos. E daí? Porque eles podem ter direito. Dário ficou olhando para ela. Você achou que meus filhos eram o caminho para ficar com a casa. Lavínia abriu a boca. Não saiu nada. Ele foi embora. Na manhã seguinte, Maíra recebeu uma mensagem de Dário. Ela admitiu que entrou no armário. Maíra respondeu apenas. Cadê a parte rasgada? Disse que não sabe. Maíra guardou o celular, não acreditava. À tarde chamou Dário, Lavínia e os filhos para casa. Lavínia quase recusou. Só aceitou quando Iago mandou uma frase no grupo criado por Maíra. Hoje a gente cumpre o que falou na festa. Cora olhou para o irmão. A mãe vai matar você. Maíra estava atrás dos dois. Não vou! Iago congelou. Ela estendeu a mão. Mas me dá o celular. Mãe. Agora ele entregou. Maíra leu, depois devolveu. Dessa vez deixa. Cora abriu os olhos. Sério? Sério. Por quê? Maíra pegou a pasta. Porque a Lavínia precisa acreditar até o último segundo que vocês podem entregar a casa para ela. Iago percebeu primeiro. A gente não pode. Não. Cora olhou para a mãe. Nenhuma parte? Não. Então por que nossos nomes estão ali? Maíra tocou na folha. Porque sua avó deixou registrado o que deveria acontecer no futuro. Vocês são beneficiários de uma decisão posterior. Não são donos desta casa hoje. Iago ficou sem falar. E o pai? Também não. Cora quase sorriu. Então, Maíra completou. A casa é minha. Quando Lavínia chegou, encontrou os quatro na sala. Dário tinha vindo 10 minutos antes. Estava afastado de Maíra. Iago e Cora estavam juntos perto do aparador. A caixa de Alzira ocupava o centro da mesa. Lavínia fechou a porta. Vamos acabar com isso. Cora falou. Concordo. Iago retirou uma chave do bolso. Era a chave principal da casa. Estendeu para Lavínia. Dário deu um passo. Iago. Maíra levantou a mão. Deixa. Lavínia olhou para a chave.
depois para Maíra. O que é isso? Iago respondeu. A casa inteira ela não pegou. Eu não sou idiota. Na festa você queria, e agora eu quero entender o que vocês estão fazendo. Cora aproximou a chave. Você queria o lugar da nossa mãe. Queria escolher os móveis, a cadeira, a foto, até o quarto. Então pronto, Lavínia ficou séria. Isso não tem graça, não é piada. Iago colocou uma folha ao lado da caixa, a mesma declaração que fizera. Maíra acrescentara uma frase. Reconheço que tive acesso à residência e participei de decisões referentes ao imóvel antes da formalização de qualquer separação entre Dário e Maíra. Lavínia leu. Vocês querem que eu assine uma confissão de caso? Maíra respondeu. Não, parece. Quero que você escolha. Entre o quê? Continuar dizendo que só veio aqui por trabalho ou assumir que já se comportava como dona antes mesmo de eu saber que meu casamento tinha acabado. Lavínia riu. Isso não prova nada. Então, não assina. Iago fechou os dedos sobre a chave. Lavínia olhou Maíra, percebeu exatamente quando a ganância venceu a cautela. Se eu assinar, vocês cumprem o que disseram? Maíra respondeu. Meus filhos cumprem. Dário virou para ela. Maíra, isso não faz sentido. Faz mais do que você imagina. Lavínia pegou a caneta. Dário tentou intervir. Não assina porcaria nenhuma, ela olhou para ele. Agora você quer impedir? Isso é provocação. Você prometeu que ia organizar a casa na separação. Eu nunca prometi a casa para você. A frase caiu no meio da sala. Lavínia ficou imóvel. O quê? Dário repetiu. Eu nunca prometi esta casa. Você disse que ela seria vendida. Eu disse que era uma possibilidade e disse que a gente construiria uma vida aqui ou em outro lugar. Não é a mesma coisa. Lavínia apertou a caneta. Então ontem você me deixou ser humilhada sabendo disso? Dário soltou uma risada seca. Você se colocou na cadeira da minha esposa sem me perguntar. Sua esposa? Maíra viu. Aquela palavra atingiu Lavínia muito mais do que deveria. Agora ela voltou a ser sua esposa? Dário não respondeu. Lavínia olhou para a declaração, depois para a chave e assinou. Pronto. Iago pegou a folha. Você aceita a casa inteira? Lavínia estendeu a mão. Aceito. Cora colocou a chave na palma dela. Por alguns segundos, ninguém falou. Lavínia fechou os dedos. Foi Cora quem quebrou o silêncio. Então agora você pode devolver a chave do armário da nossa avó. Lavínia ficou branca. Eu não tenho. Tem sim. Já falei que não. Maíra abriu a caixa. E a metade da carta. Também não tenho. Iago colocou o celular sobre a mesa. Na tela havia uma fotografia ampliada. Um reflexo no espelho do corredor. Lavínia saindo do depósito. Na mão dela, um pedaço de papel dobrado. A resolução não permitia ler nada, mas permitia reconhecer a borda rasgada. Dário olhou para ela. Você levou. Eu posso ter pegado qualquer papel. Então mostra. Lavínia recuou. Isso é ridículo. Maíra ficou na frente dela. Você queria a casa. Não assim. Como? Eu não roubei nada. Então devolve. Lavínia olhou para a porta. Cora estava mais perto. Iago do outro lado. Nenhum dos dois impedia a passagem. Ainda assim, Lavínia não se moveu. Maíra falou baixo. Você entrou na minha casa, abriu um armário trancado, mexeu nas coisas da minha mãe, fotografou documentos e levou uma parte da carta. Depois colocou seu nome na minha cadeira e tentou negociar patrimônio com meus filhos. Eu quero saber por quê. Lavínia apertou a chave principal. Porque ninguém me dizia a verdade. Sobre o quê? Sobre quem era dono desta casa. Maíra esperou. Lavínia percebeu. Por que você está me olhando assim? Porque finalmente chegamos lá. Iago entregou à mãe os documentos. Maíra retirou a folha onde apareciam os nomes dos filhos. Foi isso que você fotografou? Lavínia não respondeu. Você viu Iago e Cora aqui e achou que eles tinham parte da casa. Silêncio. Por isso escreveu para o meu filho sem envolver Dário. Lavínia olhou para ele. Eu só queria saber. Não. Você queria garantir. Garantir o quê? Maíra aproximou a folha. Uma coisa que nunca esteve nas mãos deles. Lavínia franziu a testa. Cora cruzou os braços. Iago já não sorria. Maíra retirou outro documento da pasta.
Minha mãe comprou esta casa quando você nem fazia parte da nossa vida, Lavínia. E anos depois, ela organizou a propriedade de forma que eu continuasse sendo a única pessoa com poder sobre ela enquanto estivesse viva e em plena capacidade de decidir. Dário baixou os olhos. Lavínia olhou para ele, depois para Maíra. E os nomes deles? Futuro. Que futuro? Não é da sua conta. Lavínia apertou a chave. Então eles mentiram, Maíra respondeu. Eles entenderam errado. Vocês me fizeram assinar. Ninguém o obrigou. Lavínia olhou para Iago. Você falou que ia me dar a casa, o garoto respondeu. Eu dei e ela riu. Você acabou de dizer que nem pode. Iago apontou ao redor. Eu te dei o que você queria desde o começo. Isso não é meu. A cadeira você pegou sem ser sua. A foto você trocou sem ser sua. Meu quarto você chamou de quarto dos meninos, como se nem soubesse meu nome. O quarto da minha mãe você mandou reformar sem ser seu. Cora terminou. Então fica com tudo isso. Lavínia olhou para os dois. Iago se aproximou da mãe. Porque a gente não vai ficar aqui com você. Cora segurou a mão de Maíra. Nem ela precisa. Lavínia pareceu não entender. O quê? Maíra também olhou para os filhos. Iago respirou pela boca. Se essa casa virou um prêmio para ver quem substitui quem, a gente não quer morar nela. Dário deu um passo. Iago, não fala assim, o filho virou. Por quê? Foi você que transformou a nossa casa num negócio. Eu nunca quis tirar vocês daqui, mas queria tirar ela. Dário ficou calado. Cora levantou o rosto. E achou que a gente vinha junto. A frase deixou o pai sem resposta. Lavínia abriu a mão. A chave estava marcada na palma. Maíra estendeu os dedos. Pode ficar com ela por enquanto. Lavínia recuou. Não quero. 5 minutos atrás queria a casa inteira. Para com isso. O que mudou? Você sabe muito bem. Não. Quer ouvir? Lavínia jogou a chave sobre a mesa. Eu não quero uma casa que você pode tomar de volta quando quiser. Maíra olhou para a chave, depois para ela. Então nunca foi sobre construir uma vida. Vínia ficou vermelha. Não vem bancar a mulher superior. Não tô bancando nada. Você teve tudo desde o começo. Família rica, mãe te protegendo, casa, marido, filhos. Você pode falar de amor porque nunca precisou escolher entre amor e segurança. Dário olhou para Lavínia. Era a primeira vez que ouvia algo daquela infância. Ela percebeu e se arrependeu quase no mesmo instante. Você não sabe nada sobre mim, continuou Lavínia. Não sabe o que é perder uma casa de um dia para o outro. Não sabe o que é ouvir adultos sussurrando sobre dívida enquanto você finge dormir. Maíra não interrompeu. Por alguns segundos, Lavínia parecia menos perigosa, só mais humana. Então ela apontou para Maíra. Você podia ter ido embora daqui a meses. Podia ter dado liberdade para todo mundo. Mas ficou parada, ocupando um lugar que já estava vazio. A compaixão desapareceu antes de nascer. Maíra respondeu. Eu posso entender por que você tem medo de perder um teto. O que eu não aceito é você achar que isso te dá direito de arrancar o teto de outra mulher. Lavínia abriu a boca. Maíra continuou. Você não queria segurança. Queria garantia de que eu seria a pessoa expulsa antes de você correr qualquer risco. Silêncio. Lavínia pegou a bolsa. Fica com sua casa, a Maíra respondeu. Ela nunca foi o problema. Lavínia caminhou até a porta. Dário chamou. Lavínia, ela parou. Não virou. Cadê a parte da carta? Os ombros endureceram. Não sei. Para de mentir. Lavínia finalmente olhou para ele. Você devia tomar cuidado pedindo verdade agora. Dário ficou imóvel. Maíra sentiu o peso daquela frase. Lavínia saiu. A porta fechou. Cora foi a primeira a falar. O que ela quis dizer? Dário não respondeu. Maíra olhou diretamente para ele. Eu também quero saber. Iago observou o pai. Você sabia que a casa era da mãe, não sabia? Dário passou a mão pela boca. Eu sabia que a situação era mais complicada. Maíra deu um passo. Não foi isso que ele perguntou. Maíra, você sabia? Ele olhou para a caixa de Alzira, depois para os filhos. Eu lembrava que sua mãe tinha feito um arranjo para te proteger. Lembrava quanto? Não dos detalhes. Maíra abriu a pasta. Engraçado. Tirou uma cópia recém-obtida naquela manhã. Colocou diante dele. Na última página havia uma assinatura. Dário empalideceu. Iago se aproximou. Cora também. Maíra apontou.
porque seu nome está aqui. Dário não tocou no papel. Isso foi há muitos anos. Você assinou como testemunha. Ele fechou os olhos. Maíra sentiu alguma coisa dentro dela mudar. Até aquele momento. Ainda havia uma possibilidade de Dário ter sido covarde, egoísta e descuidado. Agora surgia outra, pior. Você sabia? Disse ela. Dário abriu os olhos. Maíra, eu posso explicar. Ela pegou a caixa. Não hoje. Escuta. Não. Eu não estava tentando roubar sua casa. Iago olhou para o pai. Então o que você estava tentando fazer? Dário ficou sem resposta. Cora deu um passo para trás. Era uma distância pequena. Dário percebeu. E aquilo pareceu machucá-lo mais do que qualquer acusação de Maíra. O celular de Iago vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Ele abriu. Havia uma fotografia, a metade rasgada da carta de Alzira. Embaixo, uma única frase. Pergunta para o seu pai por que sua avó fez questão de colocar isso por escrito. Iago levantou a tela. Mãe Maíra leu. Dário também. Na parte recuperada da carta havia 3 linhas legíveis. E uma delas começava assim. Se um dia Dário tentar convencer você de que esta casa também é dele, lembre do que aconteceu naquela noite. Maíra parou de respirar por um segundo. Dário perdeu toda a cor. Cora olhou para ele. Que noite? Ninguém respondeu. Se você estivesse no lugar da Maíra, depois de descobrir que o homem que dizia ter esquecido os detalhes tinha assinado justamente o documento que protegia a casa dela, você ainda ouviria a explicação dele ou já consideraria essa mentira pior que a própria traição? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Porque o que Alzira escreveu naquela parte da carta muda completamente a razão de Dário ter insistido tanto em mexer na casa. Maíra segurou o telefone. Por alguns segundos, só olhou para a fotografia. Depois levantou os olhos para o marido. Você vai me contar o que aconteceu naquela noite? Dário passou a língua pelos lábios secos. Não aqui. Aqui mesmo, na frente dele, não. Iago respondeu. A gente já está dentro disso. Dário olhou para os filhos, depois para Maíra. Pela primeira vez desde que aquela festa começara, parecia não existir nenhuma frase pronta capaz de salvá-lo. Sua mãe descobriu uma coisa sobre mim muitos anos atrás, disse ele. Maíra apertou o celular. Que coisa? Dário baixou os olhos. A porta da casa se abriu antes que ele respondesse. Lavínia estava de volta. Na mão, segurava a folha original arrancada da carta. Acho melhor eu terminar essa história, disse ela, porque ele não vai contar a parte em que sua mãe quase fez você deixá-lo naquela época. Lavínia entrou e fechou a porta atrás de si. Ninguém pediu que ela sentasse. A metade rasgada da carta permanecia entre seus dedos. Dário parecia querer arrancá-la dali, mas Maíra levantou a mão antes que ele se movesse. Deixa ela falar. Lavínia olhou para ele. Tem certeza? Você voltou para isso, respondeu Maíra. Então termina. Lavínia aproximou-se da mesa e colocou o papel ao lado da outra metade. As bordas se encaixaram. Cora puxou a cadeira sem tirar os olhos da carta. Iago ficou ao lado da mãe. Dário continuou em pé. Maíra juntou as duas partes. A frase completa de Alzira dizia: se um dia Dário tentar convencer você de que esta casa também é dele, lembre do que aconteceu naquela noite e não confunda novamente salvar o homem que você ama com entregar a segurança dos seus filhos. Maíra leu uma segunda vez, depois olhou para Dário. Fala, ele demorou. A empresa quase quebrou. Quando? 12 anos atrás? Cora franziu a testa. Eu tinha 2 anos. Iago tinha 5. Maíra lembrava daquele período. Dário passava noites trabalhando. Falava de contratos atrasados, investidores que tinham recuado e um projeto grande que dera errado. Ela não sabia que a situação chegara tão longe. Ou talvez tivesse escolhido não perguntar o suficiente. Dário puxou uma cadeira, mas não sentou. Eu precisava levantar dinheiro rápido. Maíra continuou olhando para ele. E a casa? Eu queria usar como garantia. Iago soltou uma risada curta. Claro, Dário virou para o filho. Não foi assim. Então faz parecer melhor. Iago, disse Maíra. Garoto recuou um passo, mas permaneceu ali. Dário apoiou as mãos na cadeira. Naquela época eu achava que, se perdesse a empresa, perderia tudo.
funcionário, contratos, o nome da família. Eu passei umas 2 semanas fazendo conta sem dormir direito e comecei a procurar qualquer coisa que pudesse colocar na mesa. Inclusive esta casa, disse Maíra. Sim, ela não lembrava de documento nenhum. Isso assustava. Eu assinei alguma coisa? Não. Você pediu? Dário fechou os olhos por um instante. Pedi. Então a memória voltou. Não inteira. Um pedaço. Uma noite de chuva, Dário chegando tarde, uma pasta preta sobre a mesa da cozinha. Ele dizendo que precisava da assinatura dela em alguns documentos da empresa Maíra, estava exausta. Cora tinha passado o dia com febre. Iago dormia no sofá. Ela lembrava de ter perguntado: "É urgente?" E Dário respondera: "Confia em mim." Maíra sentiu o estômago apertar. Aquela pasta, Dário assentiu. Era aquilo. Você disse que eram documentos da empresa. Eu sei. A casa não era da empresa. Eu sei. A voz dele perdeu força. Maíra deu um passo. Você ia me fazer assinar sem explicar? Eu estava desesperado. Isso não responde. E a Cora baixou os olhos. Iago virou o rosto. Dário percebeu a reação dos dois e segurou a cadeira com mais força. Sua avó chegou antes. Maíra lembrava. Alzira aparecera pouco depois das 11, irritada porque Maíra não atendera o telefone. Tinha entrado na cozinha, visto a pasta e perguntado o que era. Dário não respondera. Naquela época, Maíra interpretara aquilo como uma discussão financeira entre os dois. Minha mãe leu. Leu e descobriu. Sim, Lavínia permanecia perto da porta. Quietíssima, Maíra virou para ela. Como você sabe disso? Lavínia apontou para a carta. Eu não sabia de tudo, mas sabia o suficiente para voltar aqui dizendo que ele não contaria. Depois que achei a carta, comecei a juntar as coisas. Dário olhou para ela. Você já tinha lido antes da festa? Lavínia não respondeu. Lavínia, tinha. Então, quando você sentou naquela cadeira, não tenta jogar tudo em mim. Eu tô perguntando. E eu tô cansada de você fazer perguntas como se tivesse chegado aqui limpo. Dário ficou calado. Ela apontou para a carta. Você sabia que essa casa não podia ser vendida por você. Mesmo assim, passou meses falando, depois do divórcio, ia resolver o patrimônio. Maíra olhou para ele, Dário não negou. Lavínia continuou. Eu achei que você estava escondendo alguma coisa de mim. Fui procurar. Você roubou uma carta, disse Cora. Lavínia virou para ela. Roubei. A admissão surpreendeu todos. Lavínia abriu a bolsa e colocou a chave antiga ao lado da carta. E peguei isso também. Dário balançou a cabeça. Por quê? Ela respondeu sem olhar para ele. Porque eu vi o nome dos seus filhos num documento e achei que você estava mentindo sobre quem tinha direito à casa. Então sua primeira ideia foi descobrir como pegar uma parte. Minha primeira ideia foi descobrir se você estava mentindo para mim. E depois, Lavínia finalmente encarou Dário. Depois eu percebi que estava. Maíra interrompeu. Sobre a casa, sobre quase tudo. Dário soltou uma risada seca. Isso vindo de você é ótimo. Lavínia chegou mais perto. Quer mesmo fazer essa conta? Quero. Então vamos. Você me dizia que o casamento tinha acabado, mas ainda dormia aqui. Dizia que estava só esperando o momento certo para conversar com os filhos. Mas fazia plano de viagem em família. Dizia que a Maíra não participava mais da sua vida, mas bastava ela entrar numa sala para você mudar de voz. Maíra desviou o olhar. Não queria ser colocada naquela disputa. Lavínia percebeu e continuou mesmo assim. E toda vez que eu perguntava o que aconteceria depois, você respondia a mesma coisa. Eu resolvo. Dário apertou os lábios. Isso não te deu direito de invadir a casa. Não deu. Nem mexer nas coisas da Alzira. Não deu. Nem usar meus filhos. Lavínia demorou. Não, a terceira resposta saiu menor. Iago olhou para ela. Mas você usou. Lavínia sentiu uma vez. Usei. Cora cruzou os braços. Porque queria a casa. Lavínia olhou para a chave que tinha acabado de devolver. Porque eu queria ter certeza de que não ia sair dessa relação sem nada. Dário soltou. Então era isso. Ela virou. Não simplifica porque fica mais confortável para você. Você acabou de admitir. Eu admiti que queria segurança. Você me ofereceu uma vida enquanto escondia a parte que não podia oferecer. E aí você decidiu tomar sozinha. Lavínia se aproximou dele.
Você sabe por que isso te incomoda tanto? Porque eu fiz com você exatamente o que você tentou fazer com ela 12 anos atrás. Dário ficou imóvel. Lavínia apontou para Maíra. Você estava com medo de perder a empresa e tentou usar uma coisa que não era sua. Eu estava com medo de sair sem nada e tentei garantir uma coisa que não era minha. A sala ficou em silêncio. Maíra sentiu o peso daquela comparação. Era desagradável. Mas havia verdade suficiente nela para ninguém conseguir descartá-la. Dário respondeu primeiro. Tem uma diferença. Qual? Ele olhou para Maíra. Eu parei. Lavínia riu. Sua sogra parou você. Naquela noite, sim. Ele virou para Maíra. Mas no dia seguinte eu voltei. Maíra franziu a testa. Dário pegou o documento que carregava sua assinatura. Sua mãe me chamou. Disse que ia reorganizar tudo relacionado à casa. Disse que, se eu fosse contra, ela contaria para você exatamente o que eu tinha tentado fazer. E você assinou como testemunha. Sim, por medo dela contar. Dário engoliu em seco. No começo, Maíra esperou. Ele continuou. Depois eu fui para casa. Vi você dormindo no sofá com a Cora no colo e o Iago no chão, com um carrinho na mão. E percebi que eu tinha passado 2 semanas chamando de salvar a família, uma coisa que podia tirar a casa de vocês. Iago não falou. Dário passou o dedo pela própria assinatura. Voltei no outro dia e disse à sua mãe que podia fazer o que achasse necessário. Assinei. E prometi que nunca mais ia colocar esta casa no meio de problema da empresa. Maíra perguntou. E agora? Dário levantou os olhos. Era ali que não havia resposta bonita. Agora eu fiz a mesma coisa de outro jeito. Cora olhou para o pai. A empresa tá mal de novo? Dário sentou finalmente. Maíra não esperava. Quanto? O suficiente para eu ter começado a pensar em vender coisas suas. Primeiro. E depois a minha casa. Ele apertou as mãos. Eu sabia que não podia vender sem você. Mas pensei que, na separação, talvez você aceitasse. Maíra sentiu a raiva subir, mas não levantou a voz. E por que não me contou que a empresa estava com problema? Orgulho. Só isso? Ele olhou para os filhos e medo. Medo de quê? De vocês olharem para mim como estão olhando agora. Iago respondeu. Então você mentiu para evitar a consequência de mentir? Dário soltou o ar pelo nariz. Parece idiota quando você fala assim. Porque é. Cora quase interrompeu o irmão. Não interrompeu. Dário aceitou o golpe. Lavínia pegou a bolsa. Pronto. Agora vocês sabem. Maíra virou para ela. Ainda não acabou. Para mim acabou. Não. Lavínia parou. Maíra indicou a carta. Você ficou com isso porque queria usar contra ele? No começo eu nem sabia como usar. E depois? Depois percebi que ele estava com medo de vocês descobrirem. Então guardou. Guardei. Para quê? Lavínia apertou a alça da bolsa. Para ter alguma coisa caso ele tentasse me deixar sem nada. Dário levantou devagar. Você estava me chantageando antes mesmo de eu saber? Eu nunca te pedi dinheiro pela carta. Ainda. Lavínia riu sem humor. Olha quem está falando de intenção. Ele ficou quieto. Maíra se colocou entre os dois. Chega. Eu não quero mais ouvir vocês discutindo sobre quem teve a pior justificativa. Lavínia olhou para ela. Maíra empurrou a chave antiga na direção dela. Você queria tanto saber o que tinha atrás da porta desta casa. Agora já sabe. Não quero sua chave. Não é minha. É do armário da minha mãe. Você pegou. Você devolve. Lavínia encarou o objeto. Então o empurrou na direção de Cora. Toma. Cora não pegou. Não é meu. Lavínia olhou para Iago. Ele também não se mexeu. Por fim, Lavínia colocou a chave dentro da caixa de Alzira. Foi um gesto pequeno. Mas ali terminava a parte dela naquele jogo. Eu errei, disse. Maíra respondeu. Errou. Lavínia abriu a boca, talvez esperando algo além. Não recebeu. Não vai dizer que entende? Eu entendo o medo. Maíra apontou para a carta. Não entendo a escolha. Lavínia sentiu devagar. Dário chamou seu nome. Ela não olhou. Não. Eu só... Não faz isso agora. Lavínia caminhou até a porta. Antes de sair, virou para Maíra. Sabe qual foi a pior parte? Maíra esperou. Naquela festa, quando seus filhos disseram que iam me dar a casa, eu achei que tinha ganhado. Ela olhou para Cora e Iago. Só depois eu entendi que eles estavam me entregando exatamente o lugar que eu tinha pedido.
Uma casa onde ninguém me queria. Lavínia abriu a porta. Dessa vez não bateu, só saiu. 3 dias depois, Maíra tentou voltar para casa com os filhos. Não funcionou. Ela percebeu isso antes de terminar a primeira noite. Cora parou diante da sala de jantar e ficou olhando a cabeceira. Iago entrou no próprio quarto, fechou a porta e saiu 10 minutos depois com uma mochila. "O que foi?" perguntou Maíra. "Não consigo dormir aqui. Por causa dela? Por causa de tudo." Cora apareceu atrás dele. "Eu também não quero ficar." Maíra sentiu uma resistência imediata. Era a casa da mãe, a casa dos filhos, a casa onde havia aniversários. Marcas de altura numa porta da lavanderia e um azulejo quebrado que Alzira se recusara a trocar porque Iago tinha chutado uma bola ali aos 6 anos. "A gente não vai deixar outra pessoa expulsar a gente daqui." Iago respondeu. "Não é ela. Então é o quê?" Ele olhou ao redor. "Toda vez que eu entrar nessa sala, vou lembrar da festa." Cora completou. "E eu vou lembrar do pai falando que ia vender." Maíra ficou parada. Tentou insistir. Durante 2 semanas, mudou a mesa de lugar, guardou os cartões da festa. Tirou a fotografia que Lavínia colocara e devolveu a foto antiga. Nada resolveu. Cora começou a dormir no quarto da mãe. Iago passava mais tempo fora do que antes. Na 3ª semana, Maíra encontrou os dois comendo pizza no chão da cozinha, porque nenhum deles queria usar a sala de jantar. Sentou ao lado. "Eu errei de novo." Iago mastigou e perguntou. "Em quê?" "Em achar que ficar aqui era vencer." Cora levantou os olhos. Maíra apoiou as costas no armário. "Essa casa é minha. E justamente por ser minha, eu posso decidir que ela não manda na nossa vida." Iago colocou o pedaço de pizza na caixa. "Você quer vender?" "Talvez." Cora pareceu assustada. "A avó não ia ficar triste?" Maíra pensou antes de responder. "Sua avó protegeu a casa porque queria proteger a gente. Se agora a casa tá fazendo mal pra gente, acho que ela ia mandar parar de ser besta." Cora riu. Ela falaria isso. Falaria pior. Iago sorriu pela primeira vez em dias. A decisão, porém, não foi simples. O primeiro comprador recuou. Uma proposta seguinte era baixa demais. Durante semanas, Maíra teve de lidar com documentos, visitas e a própria dúvida. Em alguns dias, quase desistiu. Foi nesse período que Dário apareceu numa tarde para buscar caixas que ainda estavam no escritório. Maíra estava na cozinha, fechando uma embalagem com fita. Ele ficou parado na porta. "Vai mesmo vender?" "Vou, por causa do que aconteceu." "Também." Dário passou os dedos pela bancada. "Eu achei que você nunca sairia daqui." "Eu também." Ele viu 2 canecas sobre a mesa. Pegou uma antiga caneca dele. "Posso levar?" Maíra olhou. "Pode." Dário sorriu de lado. "Depois de 15 anos, ganhei uma caneca." "Não exagera. Ela tá lascada." Ele passou o polegar na borda quebrada. "Combina." Maíra não conseguiu evitar uma risada. Foi curta, mas não doeu. Dário colocou a caneca na caixa. "Eu comecei a vender minha participação em 2 projetos. Não precisa me contar. Eu sei." "Então por que tá contando?" Ele demorou. "Porque tô tentando parar de escolher o que você pode ou não saber." Maíra encostou na mesa. "E a empresa? Vai sobreviver menor. Isso te assusta?" "Muito." Bom. Dário ergueu uma sobrancelha. "Obrigado. Você sempre achou que perder tamanho era perder valor." Ele abaixou o olhar. "Talvez eu precisasse descobrir que não é a mesma coisa." Maíra pegou outra caixa. Dário ajudou a fechar. Depois perguntou. "Tem alguma chance pra gente?" Ela parou. Não havia raiva suficiente para facilitar a resposta. Esse era o problema. "Agora não." Dário assentiu devagar. "Depois? Eu não sei." "É um não educado?" "É um eu não sei de verdade." Ele olhou para ela. "Eu ainda amo você." Maíra segurou a fita entre os dedos. "Eu ainda amo partes de quem você foi comigo." Dário baixou os olhos. Ela continuou. "E talvez algumas partes de quem você ainda é. Mas isso não apaga o homem que me traiu, tentou decidir pela minha casa e deixou nossos filhos descobrirem sozinhos o que os adultos estavam fazendo." "Eu sei." "Não, você está começando a saber." Ele aceitou. "Então eu começo daqui." Maíra entregou a caixa. "Começa sendo pai deles sem tentar comprar perdão." Dário segurou a caixa. "E com você?" Ela abriu a porta. "Comigo. Não começa nada ainda."
Ellie saiu carregando as próprias coisas. Maíra ficou olhando até o elevador fechar. Não correu atrás. Também não fechou a porta com raiva. Algumas relações terminam num grito. A deles, pelo menos naquele momento, terminou com uma caneca lascada dentro de uma caixa de papelão. Meses depois, Maíra entregou as chaves da casa ao novo proprietário. Não fez cerimônia. Iago passou a mão no antigo aparador antes de sair. Cora correu até a lavanderia para fotografar as marcas de altura. Pronto, disse a menina. Agora pode vender, Maíra riu. O apartamento novo era menor. Não tinha escada. Não tinha salão para 60 convidados. A mesa de jantar cabia 6 pessoas apertadas. Na primeira noite, os 3 comeram em volta dela. Iago levantou o copo. Quem senta na cabeceira? Cora respondeu. Ninguém. Maíra olhou para os dois. Melhor assim. Dário passou a ver os filhos aos fins de semana. No começo, Iago mal falava. Cora fazia perguntas desconfortáveis de propósito. Ellie não fugiu. Não levou presentes caros. Não tentou falar mal de Maíra. Alguns meses depois, Iago aceitou jantar sozinho com ele. Foi pouco, mas foi alguma coisa. Lavínia não voltou a casa. Ela e Dário terminaram naquela mesma semana. Não porque Maíra exigiu. Não porque os filhos deram um ultimato. Terminou porque, depois que a casa deixou de ser uma promessa, os dois finalmente tiveram de olhar para a relação sem prêmio, sem segredo e sem inimiga em comum. Não sobrou o suficiente. Maíra soube disso por Dário apenas uma vez. Não perguntou detalhes. Quase um ano depois da festa, ela encontrou um envelope sem remetente na portaria do prédio. Dentro estava o cartão com o nome de Lavínia, que havia ocupado a cabeceira naquela noite. No verso, uma frase escrita à mão: passei tanto tempo tentando garantir que ninguém pudesse me mandar embora que não percebi quando comecei a entrar onde nunca fui convidada. Nada mais. Maíra leu. Dobrou o cartão. Cora apareceu na cozinha. O que é? Maíra entregou. A menina reconheceu o nome. Vai guardar? Maíra pensou. Depois abriu a gaveta onde mantinha a carta de Alzira, colocou o cartão junto. Vou. Por quê? Maíra fechou a gaveta. Para lembrar que uma pessoa pode ter um motivo que explica muita coisa, e ainda assim ser responsável pelo que escolheu fazer. Cora sentiu como quem ainda estava pensando. Iago apareceu procurando comida. Tem alguma coisa para comer? Maíra apontou para a geladeira. Você tem 17 anos. Isso não respondeu. Cora riu. Iago abriu a porta da geladeira e reclamou que não havia nada. Havia. Maíra ouviu os dois discutindo sobre quem tinha terminado o queijo. Ficou encostada na bancada por alguns segundos. Não havia uma fotografia perfeita sobre o aparador. Não havia uma cadeira reservada para a mãe. Não havia uma casa enorme dizendo a quem aquele lugar pertencia. Não precisava. A casa que Lavínia quis receber inteira tinha ficado para trás. O lar. Os filhos tinham levado com eles. E dessa vez ninguém precisou colocar nome em cadeira nenhuma para saber onde Maíra pertencia. Agora me conta, qual momento dessa história mais ficou com você? Quando os filhos entregaram a chave para Lavínia, quando Maíra descobriu por que a mãe tinha protegido a casa, ou quando decidiu vender tudo e começar de novo? Diz nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas. E manda para alguém que precisa ouvir hoje que ter um motivo não apaga a responsabilidade pelas escolhas. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história.